E aí, beleza? Em um laboratório secreto do governo na Coreia, cientistas colocam cães em uma série de experimentos terríveis, esperando que eles possam ser usados em guerras. Esse programa é conhecido como Projeto Silêncio. Enquanto isso, no Departamento de Segurança, o secretário Jung dá ao vice-diretor Cha um dinheiro extra como agradecimento pelo apoio à sua campanha. Mais tarde, em casa, Cha observa sua filha Kyung-min fazer as malas, pois ela vai estudar no exterior. Ela também coloca o livro da mãe falecida na mala, e Cha a repreende, reclamando do peso desnecessário. Kyung-min fica chateada e lembra a ele que é a última cópia existente antes de sair correndo para o quarto. À noite, Cha leva Kyung-min ao aeroporto. Eles param em um posto de gasolina e depois de encher o tanque, Cha tenta pagar com o cartão, mas Joe diz que o leitor não está funcionando e pede dinheiro em espécie. Cha percebe que Joe tem uma chave mestra e o acusa de ser um motorista de reboque fingindo ser atendente. Joe finge inocência e Cha sai sem pagar, dizendo que trará o dinheiro para o dono mais tarde. No aeroporto, as irmãs Miran e Yuora não conseguem embarcar porque Yuora esqueceu de renovar seu passaporte. No entanto, Yuora culpa Miran porque ela é sua gerente, o que significa que ela perderá seu torneio de golfe. Nesse momento, elas são abordadas por Sonok, que confunde Yuora com sua prima. O marido de Sonok, Byung-hak, a segue e Sonok se assusta, então tenta atravessar a rua, quase sendo atropelada por um carro. Os outros rapidamente a puxam de volta antes que ela se machuque. Byung-hak precisa lembrá-la de que é seu marido e as irmãs percebem que Sonok está senil. Minutos depois, todos esses grupos chegam à ponte fora da cidade, que está coberta por uma densa neblina. A maioria dos motoristas tenta se mover com cuidado, mas há um cara em um carro amarelo dirigindo como um louco, enquanto grava para as redes sociais. Há também um carro misterioso com uma gaiola dirigindo de forma um pouco imprudente e Cha precisa se mover rapidamente para desviar. Quando o carro passa ao lado deles, Kyung-min vê um cachorro triste na janela. Em outro carro, o Dr. Yang está sendo transportado para um laboratório por alguns soldados. O carro amarelo acelera ainda mais e quase bate contra outro veículo, fazendo com que o motorista pare de repente, bloqueando parte da estrada. Isso força o ônibus que carrega Byung-hak e Sonok a parar também, conseguindo evitar bater na grade no último segundo. No entanto, os outros motoristas não têm tanta sorte. Um carro bate no carro amarelo e isso desencadeia uma série de colisões que acabam envolvendo quase todos os veículos na ponte. Os motoristas tentam desviar ou parar, mas sem sucesso, e alguns têm que sair dos carros antes de serem mortos. Um enorme caminhão vem em seguida e tenta desviar do ônibus, o que faz com que ele caia de lado e comece a empurrar os outros carros juntos. As pessoas entram em pânico e correm para fora da pilha de carros pouco antes que o caminhão pare. Logo, uma viatura policial aparece na pista oposta apenas para acabar colidindo com um guindaste. De volta ao posto de gasolina, Joe está sendo repreendido pelo dono do posto por ter perdido o dinheiro. Nesse momento, eles ouvem no rádio as notícias sobre o engavetamento na ponte e Joe deduz que Cha deve estar preso lá. Então ele sai em seu caminhão com seu cachorro Jody para procurá-lo. Na ponte, Cha e Kyung-min ainda estão se movendo na pista oposta e observam o caos ao redor. O carro da gaiola segue em frente em segurança, mas o carro de Yang fica com um pneu preso em alguns destroços, perde o controle e rapidamente capota. Um pneu voa e atinge o carro de Cha, fazendo-o bater na cerca. Outro veículo com soldados colide contra o caminhão capotado, mas o carro da gaiola para a tempo. O motorista então verifica a gaiola para se certificar de que seu conteúdo está seguro. Kyung-min acha que eles deveriam ajudar as pessoas, mas Cha diz para ela ficar no carro enquanto ele investiga. Os soldados já resgataram Yang, que continua mencionando alguns cães. Enquanto Cha fica com ele, os soldados correm para verificar a gaiola, apenas para encontrá-la aberta e vazia, exceto pelo corpo do motorista na parte de trás. O capitão imediatamente ordena que todos os sinais de celular na ponte sejam bloqueados. De volta a Cha, ele leva Yang para seu carro enquanto tenta usar o telefone para pedir ajuda, mas perde o sinal, e o mesmo acontece com
todas as outras vítimas. Ele também percebe que Kyung-min desapareceu. A garota está seguindo um som estranho e descobre um cachorro grande chamado E9 batendo a cabeça contra a cerca. Kyung-min tenta oferecer comida para acalmá-la, mas nesse momento Cha chega para proteger sua filha e E9 foge. Os soldados informam a Young que os cães escaparam, então devem ativar o programa de controle. Young ativa um software em seu laptop enquanto os soldados lhe dizem que um helicóptero está vindo, o que é ouvido por Cha. Ele acha que ninguém deveria voar na neblina e explica que trabalha para o departamento de segurança antes de perguntar sobre o sinal do telefone. Mas os soldados apenas dizem para ele ficar fora disso. Cha protesta e tenta roubar um rádio. Então os soldados o algemam ao volante. Nesse momento, Joe chega em seu caminhão e vê o policial de antes tentando direcionar o trânsito. Joe aproveita a oportunidade para ganhar algum dinheiro, concordando em rebocar o carro do oficial primeiro. No carro, Young termina de ativar o programa que mostra uma fila de cães. Os soldados colocam proteção extra enquanto os cães de repente voltam correndo. Todos eles têm um chip na cabeça que o programa de Young controla, tornando-os violentos. As feras são incrivelmente rápidas e logo estão pulando nos soldados, que usam bastões de choque para tentar dominá-los. Young percebe que E9 não está se movendo sem saber o motivo. Depois de muita luta e golpes com os capacetes, os soldados pulam dentro da gaiola para fazer os cães segui-los, efetivamente prendendo-os lá dentro. Quando Young desliga o programa para acalmar os cães, uma aeronave chega e um grupo de soldados pousa na ponte. Jodie vê isso e corre atrás deles, então Joe vai atrás dela também. Cha exige uma explicação, mas Young apenas diz para ele perguntar ao chefe sobre o Projeto Silêncio antes de correr para se juntar aos soldados. Os cães são movidos para uma nova gaiola enquanto Young gerencia o programa, embora se distraia com Jodie latindo. Joe tenta alcançá-la, mas é empurrado pelos soldados. De repente, Kyung-min aparece para pegar Jodie e um soldado tenta impedi-la, mas Cha vem em sua defesa. Nesse momento, um soldado encontra um chip no chão e percebe que E9 bateu a cabeça para removê-lo. A aeronave começa a levantar a gaiola com os cães e o homem a bordo fica chocado ao ver E9 em cima dela. Ela imediatamente ataca o soldado e faz com que a máquina de reboque perca o controle, derrubando a gaiola no chão. O copiloto tenta atirar em E9, mas ela é rápida demais e o mata imediatamente antes de atacar o piloto também. Quando a aeronave bate nos cabos da ponte, E9 salta fora antes que ela colida. Enquanto a aeronave pega fogo, ela gira algumas vezes e fica presa nos cabos, causando um barulho agudo que está enlouquecendo os cães. Eventualmente, eles finalmente perdem o controle e abrem a gaiola para sair. Os cães furiosos destroem os carros e atacam qualquer pessoa que encontram, matando sem piedade. Logo, a multidão entra em pânico e começa a correr, enquanto mais e mais corpos caem mortos. Um cão tenta atacar Young, então ele joga seu laptop para distraí-lo. O cão reage rapidamente e morde a calça de Young, arrastando-o pela cerca. Mas Cha agarra Young e o puxa para fora da boca do animal. Um soldado aparece e começa a eletrocutar a fera, mas um segundo cão pula e o mata. Outro monstro está vindo, então Cha foge com Kyung-min, Joe e Jodie. Yura não consegue alcançar Miran, que está presa na multidão em fuga. Um cão está indo atrás de Miran, então Yura pega um taco de golfe e o acerta antes de fugir com sua irmã. Joe tenta entrar em seu caminhão e encontra um cão lá, então ele também começa a correr. Young encontra um carro funcionando, então Cha e Kyung-min entram com ele, dirigindo para longe após alguma luta com destroços. Cha não quer parar para pegar Joe e Jodie, mas sua filha o obriga. Joe e Jodie entram no porta-malas bem antes que o cão pudesse alcançá-los. Enquanto outros sobreviventes correm para se esconder dentro do ônibus, o grupo de Cha segue em frente e assiste enquanto a aeronave presa na ponte finalmente explode. Pedaços começam a cair e pousam no meio da ponte, fazendo as chamas se espalharem pelo combustível vazado do caminhão e bloquearem a saída. O fogo faz outro carro explodir também, e mais destroços voam, quebrando a janela do carro de Cha. Ele perde o controle do veículo e começa a desviar para evitar as chamas, mas ainda assim eles batem na cerca. Enquanto isso, Young está tentando enviar ajuda, mas os helicópteros não conseguem voar na neblina e a ponte é muito alta para que navios a alcancem.
alcancem. No entanto, ele diz aos repórteres que estão usando todos os recursos para um resgate adequado. De volta a Cha, ele pega o rádio de Yang e tenta pedir ajuda, mas não recebe respostas enquanto outro cão pula no carro. A criatura fareja o vidro por alguns segundos, mas se entedia e vai embora. Então Yang explica que desenvolveu cães de resgate que respondem a vozes humanas, mas o exército o fez reprogramá-los para a caça. Isso foi uma encomenda dos Estados Unidos e de países europeus que queriam cães assassinos capazes de encontrar e matar terroristas. Eles foram treinados para reconhecer a voz do alvo, mas o projeto não deu certo e os cães ficaram muito violentos. Eles estavam na ponte porque o exército estava tentando se livrar dos espécimes falhos. Após outra tentativa, Cha consegue usar o rádio para contatar Jung, que diz a eles para voltarem para o meio da ponte, porque as chamas do caminhão continham gás tóxico. Cha fala a Jung sobre o Projeto Silêncio e como ele envolve o atual ministro, dizendo que tem provas suficientes para derrubá-lo. No entanto, Jung informa que o projeto também envolve o próprio departamento deles. Nesse momento, alguns cães cercam o carro, mas outra explosão acontece e as chamas ficam ainda maiores, assustando os cães e fazendo a fumaça entrar no carro. Por sorte, o ônibus aparece para ajudar, então o grupo cobre o rosto e corre para se juntar aos outros sobreviventes. A ponte está começando a desabar, então o ônibus recua imediatamente, enquanto a aeronave finalmente cai, causando a maior explosão até agora. O fogo e a onda de choque quebram os cabos da ponte, fazendo o meio dela desmoronar. Vários carros caem no mar, mas felizmente o ônibus consegue escapar a tempo. Perto dali, E9 reuniu seu grupo. Quando as coisas se acalmam, Cha se apresenta e explica que as autoridades estão atrasadas por causa da neblina, mas garante aos sobreviventes que o resgate está a caminho. Ele também mente bastante, dizendo que os telefones estão fora do ar por causa da explosão e que os cães são da unidade canina do exército, passando por um caso grave de raiva. As pessoas ficam céticas, mas Joe apoia o argumento de Cha e todos acreditam. Então Joe encontra uma garrafa de álcool abandonada e a rouba antes de pedir para Cha falar em particular na parte de trás. Joe quer o dinheiro da gasolina e Cha o surpreende oferecendo uma recompensa generosa e uma medalha se ele ficar de boca fechada. Minutos depois, uma equipe da SWAT desce na ponte e vai direto para o ônibus para evacuar, dizendo que não viram os cães. Cha entra em contato com Jung sobre o possível perigo, mas Jung insiste que os soldados vão protegê-los. O grupo começa a atravessar a ponte, notando todos os corpos no chão. De repente, Yang vê um cão correndo entre os carros e dá um passo para trás, acidentalmente ativando o alarme de um carro. Para a surpresa deles, mais alarmes começam a soar ao redor e os soldados avançam para investigar, apenas para serem emboscados pelos cães que estavam acionando os alarmes de propósito. As feras são tão espertas que, ao atacar os soldados, elas vão primeiro para as armas, fazendo com que atirem aleatoriamente e machuquem algumas pessoas no processo. Miran é baleada na perna e Yora corre para se colocar entre ela e os cães, usando um objeto como escudo. Enquanto os soldados são mortos um por um, Sunok perde o senso de realidade e tenta acariciar um cão, que a joga no chão e a machuca antes de ser assustado por uma bala. Cha também é atacado por uma criatura e a segura enquanto nota Joe, escondido debaixo de um carro. Jodie então começa a latir e chama a atenção do cão. Então Joe foge com ela, enquanto Cha corre para ajudar sua filha. Kyung-min está puxando sua bolsa para recuperá-la de um cão e Cha quer que ela a deixe, mas ela se recusa porque quer o livro da mãe. Cha a força a largar a bolsa e a arrasta para longe, mas quando o cão tenta segui-los, um soldado o atira. Em seguida, outra criatura mata esse soldado também. Depois, Cha e Kyung-min correm de volta para o ônibus, se escondendo no compartimento de bagagem. Infelizmente, Cha percebe que seu rádio caiu, então ele sai de novo. Ele rapidamente pega o rádio e aproveita para pegar a bolsa de sua filha e um sinalizador. Enquanto espera, Kyung-min assiste a um vídeo de sua mãe lendo o livro para ela no hospital e sente falta do sorriso do pai. Ela é interrompida por Yang, que abre uma escotilha que os leva para a parte principal do ônibus. Então Yang explica que E9 é a cadela original e todos os outros são seus clones. Ela os vê como seus
filhos e durante os experimentos ela teve que assistir enquanto os humanos matavam seus filhotes. O que E9 está fazendo agora não é caça, é vingança. Enquanto isso, Cha encontra os sobreviventes restantes escondidos juntos dentro de um caminhão tombado. Só restam Joe, Jodie, as irmãs e o casal de idosos. Joe admite que contou a verdade sobre os cães e Sonok está sangrando muito. Cha acende algumas tochas com um sinalizador e atira outra no céu antes de ligar para Young, que vê as chamas nas câmeras de segurança. Cha explica que o grupo vai tentar sair de um ônibus e pede atiradores para eliminar os cães, mas Jung se recusa porque os repórteres vão filmar e promete que há uma equipe da SWAT esperando na quebra da ponte. Desesperado, Cha informa que os sobreviventes sabem de tudo e Jung desliga. Quando o grupo chega ao ônibus, Kyung-min tenta abrir a porta, mas Yang a impede porque tem medo de que os cães entrem. Eles estão cercando o ônibus, então os sobreviventes tentam assustá-los com as chamas, mas um cão ainda consegue alcançar Sonok e morde seu estômago. Baeon-hak usa sua tocha para queimar o cão e fazê-lo recuar, mas o cão pega o pé dela. As tochas começam a apagar, então Joe bebe o álcool que pegou antes e cospe no fogo, criando grandes chamas que mantêm os cães afastados. Cha pega o sinalizador e quase atira em Yang, mas em vez disso atira no chão. O clarão cega todos e Yang solta Kyung-min, que finalmente abre a porta do ônibus. Os sobreviventes correm para dentro e Joe chuta Yang por não ajudar. Em seguida, o grupo percebe que o ônibus não tem chaves, então usam a chave mestra de Joe para fazê-lo funcionar. Enquanto isso, Jung cancela todas as conversas com a imprensa e está perdendo apoio em sua candidatura à presidência. Ele recebe uma mensagem do ministro dizendo que ele pode escolher se vai salvar os sobreviventes ou não. O ônibus chega à quebra da ponte e Cha tenta entrar em contato com a equipe da SWAT pelo rádio, mas ninguém responde. O grupo discute sobre o que fazer porque os cães estão esperando lá fora e Kyung-min sugere um plano. Eles se escondem no compartimento de bagagem com uma câmera e enquanto esperam, infelizmente Sonok morre. Logo, os cães entram no ônibus e o grupo puxa um fio para fechar a porta, deixando-os presos. Os sobreviventes começam a sair, mas Baeon-hak se recusa a deixar sua esposa. Quando Cha tenta argumentar com ele, os cães encontram a escotilha e tentam abri-la. Então Baeon-hak diz para Cha ir embora enquanto ele fica para mantê-la fechada. Os cães conseguem morder o braço de Baeon-hak e Cha começa a puxá-lo, mas Joe vem para arrastá-lo para longe. Então Baeon-hak fecha o compartimento de bagagem logo antes dos cães descerem para matá-lo. Cha quer voltar para salvá-lo, então Joe tem que segurá-lo novamente e lembrar que é tarde demais. Em seguida, o grupo procura a equipe da SWAT, mas não há ninguém por perto. Quando Yang descobre com quem Cha estava falando, ele ri e explica que Jung começou o Projeto Silêncio, que o colocou na posição atual. Um furioso Cha liga para Jung e o insulta por suas mentiras, dizendo que os sobreviventes vão escapar e que ele quer médicos e a imprensa esperando por eles, ou fará Jung se arrepender. O grupo quer usar o caminhão de Joe para escapar pelo gás tóxico, mas as chaves estão de volta no ônibus. Yang procura seu laptop e eles fazem um plano para atrair os cães para a gaiola. Cha vai agir como isca e antes de entrar na gaiola, Kyung-min diz a ele que não quer estudar no exterior. Ela também lhe dá o livro da mãe. Yora prepara seus tacos de golfe e finalmente admite a Miran que sabia que seu passaporte estava vencido, mas não disse nada porque estava com muito medo de jogar no torneio. Em seguida, Yang ativa a transmissão da voz de Cha, que está lendo o livro. Enquanto os cães começam a enlouquecer, Yora começa a bater bolas de golfe, fazendo-as atingir a janela do ônibus repetidamente, até que ela fique fraca o suficiente para os cães pularem. As feras chegam imediatamente à gaiola e começam a sacudir para alcançar Cha. Joe aproveita a chance para pegar suas chaves de volta no ônibus apenas para descobrir que E9 ainda está lá porque ela não tem um chip. Um Joe aterrorizado corre para seu caminhão, onde os outros estão esperando. E9 o segue e ataca Yang assim que o vê. Yang pega um bastão de choque do chão e começa a eletrocutar E9, que de repente recua quando o chão começa a tremer. Outra seção da ponte está desmoronando, fazendo a gaiola e os cães caírem
caírem com os outros carros. E9 corre para ajudar seu grupo, mas os veículos os arrastam para baixo enquanto deslizam e caem no mar. O último cão fica preso sob alguns destroços e E9 faz o possível para ajudar. A gaiola também desliza, mas fica presa na ponte no último segundo. Nesse momento, Joe e os outros chegam com o caminhão, mas Chá diz para eles ficarem para trás porque o peso do caminhão vai piorar as coisas. Enquanto espera pelo fim, Chá lê a nota que sua esposa escreveu para a família no final do livro. Então ele vê Kyung-min se aproximando com o gancho de reboque. Então ele abre a porta para dizer a ela para ficar longe porque os cães estão por perto. No entanto, E9 não vai atacar Kyung-min porque ela foi gentil com ela. A ponte continua a desmoronar e o outro cão cai, então E9 pula atrás dele e também cai. A gaiola desliza um pouco mais e Cha segura o máximo que pode. De repente, Kyung-min aparece em cima da gaiola e conecta o gancho antes de entrar nela com ele. Depois, Joe e os outros entram no caminhão e partem, arrastando a gaiola atrás deles. A ponte continua a desmoronar, então o caminhão acelera e todos cobrem o rosto enquanto atravessam o gás tóxico. Joe tem que desviar de várias chamas ao longo do caminho, fazendo a gaiola bater em muitos destroços, a outra parte da ponte quebrando ali, e Joe tem que fazer uma manobra louca para desviar também, o que desconecta a gaiola no processo. Quando finalmente chegam à área segura, os sobreviventes pensam que Cha e Kyung-min estão mortos, mas a gaiola aparece de repente porque suas rodas estavam rolando graças ao impulso ganho. Uma vez que Cha e Kyung-min se juntam aos outros no caminhão, Cha promete a Joe que ele ganhará aquela medalha porque a merece. O caminhão continua dirigindo e eles chegam ao final da ponte, onde as autoridades e os repórteres estão esperando. Young oferece-lhes uma recepção calorosa apenas para Cha dar um soco nele. Então ele joga o dinheiro no chão antes de contar a verdade toda aos repórteres. Tanto Cha quanto Young oferecem todas as suas gravações como prova dos experimentos. Cha anuncia que Kyung-min não precisa ir para o exterior e eles compartilham um sorriso feliz. Enquanto isso, na margem, E9 sai da água trazendo seu último clone vivo. Então ela olha para a ponte planejando sua vingança. Terminando assim, Project Silence é filme de ficção científica e terror de 2024 e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!